Petista não pode usar a fé cristã para chegar ao STF. Essa afirmação é do desembargador aposentado Sebastião Coelho quanto à real possibilidade de Jorge Messias ocupar a cadeira de Luiz Roberto Barroso. E ele disse mais. Está sendo falado o nome de uma pessoa que se identifica como evangélica, não é, para essa vaga. Eu quero proclamar os senadores evangélicos cristãos desse país a que não embarquem nessa canoa furada. A Bíblia diz: por seus frutos os conhecereis. Você não conhece uma pessoa pelo que ela fala, mas pelo que ela produz, pela sua vida. Então, uma pessoa que serve a um governo de esquerda, onde o presidente da República diz que tem orgulho de ser cada vez mais esquerdista, mais socialista, não pode ir para esse cargo com a condição de cristão evangélico. Se ele quiser ir como militante do PT, está tudo certo, porque ele vai dar as suas decisões servindo ao governo do PT, mas falando em nome dos evangélicos, não. Já está aí, então, fala do grande Sebastião Coelho a respeito da possibilidade de indicação de José Messias à cadeira do STF, cadeira que foi vaga pelo Luiz Roberto Barroso, que se aposentou precocemente. É interessante a gente ainda colocar nessa conta que já há um tempo o PT tenta se aproximar do público evangélico. A Janja mesmo já frequentou alguns cultos, também já frequentou até algumas missas. Ela não sabe nem fazer o sinal da cruz direito, mas já frequentou também algumas missas. Então, o PT, de forma geral, tem tentado se aproximar do público cristão. Talvez aí a possibilidade do Messias seria essa sinalização também. Público cristão, claro, há uma incompatibilidade entre cristianismo e ideias marxistas. Exatamente, Geise. Eu não acompanho a vida pessoal. Há um milagre acontecendo aí na tela, né, gente? Um dia o Lula tá em outras comemorações de outras religiões e no outro tá aí numa missa católica. Mas, enfim, nas pré-eleitoral os milagres acontecem. Mas voltando, eu não acompanho a vida pessoal do Jorge Messias, sequer sabia que ele era, né, até então religioso, evangélico, católico, cristão e tudo mais. Mas assim, isso que o Sebastião falou é muito verdade, porque é um aproveitamento sim. O governo Lula já tentou fazer o programa Fé no Brasil, que deu super errado, para tentar colar nos evangélicos, porque era um público que menos votava nele. Deu super errado, colocou a Janja, deu mais errado ainda, né? Obviamente, quem poderia imaginar. Mas assim, vamos voltar à questão, porque isso acaba sendo assunto delicado até para as pessoas comuns brasileiros que acompanham conteúdos, porque toda vez que a gente fala de cristianismo, e a gente naturalmente tem a Bíblia envolvida, não é só a fé, não são achismos, não são opiniões, mas sim o que a doutrina fala e a Bíblia fala. E você falou do marxismo, Geise, e poxa, vamos lá, um cristão de verdade, ele não apoia governo socialista. Por que ele não apoia o governo socialista? Porque não precisa que entrar nos próprios males que o socialismo em si trazem, que, né, trazendo aí a inspiração vertente do comunismo, que matou muito mais do que o nazismo, não fazendo comparação das maldades dessas duas atrocidades. Mas vocês estão entendendo? Então, voltando, um cristão, ele não pode apoiar um governo de esquerda porque um cristão é naturalmente contra o aborto. Ah, mas é pouquinho estupro, mas é pouquinho com deficiência. Não tem mas. É contra. E o que esse governo faz? O que o judiciário discute aí? Ele não discute a própria legalização do aborto? Então, qual é o sentido nisso? A outra questão, a mesma coisa em relação à relativização de drogas. A questão de transição de gênero. O fim da família, que é o primeiro seio social de formação do ser humano, é a família. Isso tudo não é uma falácia, é um achismo, repito, isso tudo é baseado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então, assim, ele não está errado. Só que, infelizmente, isso virou uma forma de aproveitamento, né? A gente quer que cada vez mais pessoas se aprofundem e enxerguem o quão bom é ter o cristianismo em suas vidas, mas isso, infelizmente, é aproveitado da forma errada. E eu sequer tinha me tocado dessa vertente aí do Messias para esse aproveitamento no STF, né? E aí eu vou aqui, gente, pelo amor de Deus, o Lula falou em 2022 que jamais poderia ser indicado pessoas de vínculo de amizade no STF.
já colocou vários, colocou ex-advogados, já colocou outros companheiros, agora vai colocar mais um, entende? Então, naturalmente, eu acredito que pode ter sim essa estratégia, mas repito, eu sequer sabia dessa vida de Messias, não sei se vai trazer esse efeito, porque pelo visto, para a maioria dos cristãos, essa narrativa de Lula não vai colar. Opa, peraí, você não está preocupado aqui com a nossa fé, né? Você não está preocupado com os nossos valores e princípios de verdade, porque se tivesse, né, primeiramente que não faria o que estaria fazendo no governo com esse tanto de ideologia socialista que só destrói, repito, né, a verdadeira vida que o cidadão, que o brasileiro, que o cristão deveria ter. Ele prega tudo ao contrário, né? Hoje o cristão que quer uma família tradicional virou um radical, né? Antigamente o radical era um punk, né? O cara do rock and roll. Hoje não, hoje o radical é o cristão, é o católico, é o evangélico que quer preservar seus valores e sua família, algo que esse governo e sua equipe é totalmente contra. Fabi Barroso, pegando um gancho aqui nessa fala da Josi, me lembrei daquela oportunidade em que o Lula fala que é comunista mesmo e que no Brasil tem a dificuldade de combater o conceito de família, que tem a dificuldade de combater o conceito de tradição, que vai de encontro justamente com o cristianismo, portanto completamente contraditório. A gente sabe muito bem que é só mais uma malandragem aí do Lula, manipulação ali, tentando manipular a população cristã do país para angariar votos. E a gente vê também nas ações, não é mesmo? Concordo demais com as falas do Dr. Sebastião Coelho, que diz o seguinte, é muito simples, gente, isso vale para a política e vale na vida. Você conhece as pessoas pelos seus frutos, né? Quais são os frutos do próprio Lula? Quais são os frutos do Messias? Né? Quais são os frutos aí? Bem lembrada, a nossa produção foi muito rápida. Um dos frutos do Lula é de junção aí com um dos homens considerados mais perigosos da América Latina atualmente, né? Um narcoterrorista, considerado assim pelos americanos e não à toa. Então, tudo isso combate, como você falou, frontalmente antagônico com a nossa tradição, e a tradição brasileira é cristã, e isso é explorado, né, politicamente, isso é explorado quando se necessita fazer da fé um mecanismo de poder. Então é horripilante, duplamente horripilante, porque vai contrário à filosofia e ideologia que eles dizem que são, esquerda, radical, extremista, socialista, comunista, não importa como se autodenominem, mas a gente vê pelos frutos. E o Messias, que é o garoto de recado do presidente Lula, ele tem agido na questão de perseguição, né? A gente sabe de perseguição ideológica também um tanto antagônico com o cristianismo, que prega ressurreição, que prega perdão, e um monte de outras séries de características que passa muito longe de quem está no poder atualmente e usa a fé para atacar, usa a fé para corromper, usa a fé para ser disruptivo, e não é isso que diz, né, a base aí cristã. Então, concordo com o Sebastião, gosto demais das análises que ele faz, é um homem sábio, uma pessoa mais velha com experiência e que, ao contrário dos que estão aparecendo na tela, a gente conhece pelos bons frutos. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.